Afinal de contas, depois do fim de A Caverna Encantada no SBT, o SBT planeja voltar a produzir novelas infantis ou planeja continuar com as suas novelas mexicanas no horário nobre da emissora? Entenda tudo nesse vídeo. Bom, que todo mundo já sabe, eu acho que já sabem, né? A Caverna Encantada foi a última novela até então, até este momento que eu estou gravando esse vídeo, a ser produzida para o gênero infantil ali do SBT. Que essas novelas infantis tinham começado a ser produzidas há muito tempo. Lá em 2012 começou com Carrossel e a última foi em 2024, começou a Caverna Encantada e foi até 2025, com alguns especiais sendo transmitidos ali em algumas datas especiais depois do seu fim, por exemplo, Dia das Crianças e Natal. Mas uma dúvida que todo mundo tem se perguntado, pelo menos os fãs de longa data das novelas infantis do SBT, têm se perguntado: o SBT pretende retornar com a produção de novelas infantis em 2026 ou não? Bom, olha, não tem uma notícia até então mais recente que confirme que as novelas infantis estão de volta em 2026. Mas agora, aqui eu tô fazendo esse vídeo com algumas notícias referentes que já saíram, né? Mas, fato é, A Caverna Encantada tinha sido uma grande aposta do SBT para o público infantil em 2024 no horário nobre da emissora. E para quem não sabe, horário nobre é ali 8 e meia, ali quando começa o Jornal Nacional, tem bastante jornal, novela. Começa o horário nobre das 7 e pouquinho ali, começa mais ou menos, e vai até as 10 e pouco, acho. 10 e pouquinho, 11 horas. 11 horas já todo mundo tá na cama quase. O horário nobre é um horário em que bastante gente assiste a televisão aberta. Então nós temos ali, por isso o nome de horário nobre da TV aberta. Também tem o horário nobre da TV fechada, mas isso não importa para esse vídeo. Então vamos lá. Em 2024, o SBT lançou A Caverna Encantada com a aposta para o público infantil. Só que o que acontece? A Caverna Encantada, ela foi feita em parceria com ali o Disney Plus. E o Disney Plus tinha lá no seu catálogo, acho que ainda tem, se eu não me engano, A Caverna Encantada ali. Tinha ali no catálogo, tem. E foi produzido em parceria com o SBT produzia e exibia, e o Disney Plus apenas exibia ali no seu catálogo A Caverna Encantada. Fato é que o SBT produziu e não com e não e a novela em si não conseguiu atingir as expectativas. Não conseguiu ali passar a Record, né? A Record, ou pelo menos chegar perto ali, se afastar da Bandeirantes, que inclusive é um problema que o SBT tem enfrentado muito ultimamente, que é ficar em quarto lugar na audiência, mas enfim. E a novela foi um fracasso total? Não. Tinha seus pontos bons, que eram poucos, mas tinham pontos bons, e tinha uns pontos ruins.
Mas o seguinte, a novela chegou a ser um fiasco pro ali padrão atual do SBT. E chegou um momento que eles disseram, não, essa novela tá muito fraca pra audiência do horário nobre, então vamos botar Chaves e Chapolin aqui pra manter ali pra aumentar um pouco a audiência. E deu um pouco certo, na verdade deu bem certo. Conseguiu ali a novela, sim, na maioria das vezes, ou algumas vezes ali, ela tinha na média de 3 pontos ali, mais ou menos, alguma coisa do tipo ali, se eu não estou enganado. Mas na maioria dos tempos ali era 2,5, mais ou menos ali, no Ibope. Mas aí a novela foi um fracasso de audiência. Aí passou-se um tempo e vamos agora apontar um primeiro erro que o SBT fez com essa novela. A novela estava ali registrando 3 pontos e mais ou menos ali na audiência e ao ar ali pelas 9h05 da noite. E o SBT viu a audiência, né? E quis mudar a novela de horário, botando ela ali para um pouquinho mais ou menos, 2 horas quase à tarde, fazendo com que esse público basicamente, alguns ali parem de acompanhar a novela pela televisão, porque tinha gente que estudava 1 hora da tarde, já tinha crianças ali que iam lá na escola nesse horário da tarde ali. E o que acontece? Algumas crianças que estudavam na escola à tarde, que acompanhavam à noite, né? Era um pouco tarde ali para uma novela infantil, mas não tem muito o que discutir. Mas aí eles tentaram mudar para 1 da tarde. E aí que aconteceu que as crianças que só acompanhavam pela TV aberta, que não tinham condições de ter um Disney Plus, por exemplo, elas pegavam ou assistiam pelo Mais SBT ou não assistiam a novela. As que estudavam à tarde, porque a novela tava 1 e pouquinho da tarde e geralmente ou tem aquela escola que começa ali às 7 e vai até finalzinho da tarde, mais ou menos, ou tem aquelas escolas ali que começa, tem o turno da manhã, das 7 e pouquinho, 7h30 aqui, e vai até às 11 e pouquinho ali da manhã, e volta às 13 horas, 1 hora da tarde a, a escola, né? Então, as crianças não conseguiam acompanhar, mais as crianças que estavam ali estudando à tarde. E as crianças que estudavam de manhã, tinha aquelas que não conseguiam acompanhar, né? Que às vezes, muitas vezes tinham afazeres ou já não acompanhavam também. Ou quem acompanhava ali, né? Não conseguia ali acompanhar as diversas mudanças de horário. Isso porque a novela caiu ainda mais a audiência. Depois que a novela saiu do horário nobre, deixou de receber a audiência do Chaves, né? Receber a audiência do Chaves e entregar para o Chapolin, que isso fazia ali a novela ainda ter um pouco de prestígio, que era ali o Chapolin segurava um pouco a audiência ali que a Caverna Encantada recebia do Chaves. E daí algumas pessoas voltavam na hora ali do Chapolin. Mas com a saída da Caverna Encantada do horário nobre, não tinha mais. O Chaves começava bem. Aí a Caverna Encantada vinha. Tinha o apoio do Chapolin, que depois tinha um pouco segurava a audiência.
e depois alguns mais vinham, né, pra assistir o Chapolin. Mas não tinha mais isso ali. Tinha ao menos o Chaves que davam bem mais audiência que a Caverna, mas a Caverna Encantada, depois da saída do horário nobre sem Chapolin, né, ela despencou na audiência. Ela se antes, se a Caverna Encantada marcava 3 pontos ali, mais ou menos 3,5 ali na média geral, ela despencou para 2 pontos ali, mais ou menos, no Ibope, que é ali a coisa que mede a audiência da televisão, dos streamings, de tudo. E como na verdade nem era esperança, eles só queriam se livrar logo da novela, que estava sendo já um fiasco. Conseguiram piorar mais a audiência da novela, sim. Botando ela lá pras 6 e pouquinho da tarde, 6 horas, 6 e meia, 5 e quase 6 horas. Eles botaram 5 e pouquinho da tarde para entregar pro Chaves ali, que o Chaves era uma coisa que segurava bastante audiência, que mas sem o Chaves para entregar para a caverna e sem o Chapolin para receber de a Caverna Encantada, a Caverna Encantada não tem mais aquela base lá, sabe? Que você se apoia, que, que, a, que a Caverna Encantada se apoiava no horário nobre, que era o Chaves dava mais audiência, Caverna Encantada derrubava, mas ainda um pouquinho ficava ali do Chaves para assistir o Chapolin. E dali começava o Chapolin, ainda mais gente vinha pro SBT para assistir o Chapolin, que não estava vendo Caverna Encantada. Então não tinha mais isso. E o Chaves muitas vezes era a maior audiência da casa de Chapolin. Por exemplo, superavam até o jornal ali do SBT, o SBT Brasil. E a Caverna Encantada piorou mais, caiu para um ponto. Por quê? Porque o SBT botou numa faixa que a Bandeirantes sempre passou SBT. Não sempre, mas nos últimos tempos já vinha passando SBT. Então ele colocou numa faixa ali que a novela em si foi prejudicada ainda mais. A novela que começou mal piorou ainda mais com a mudança de horário da SBT e piorou mais ainda com a outra mudança. E pioraria ainda mais, porque o SBT queria colocá-la de manhã. Então não daria. As crianças que estudariam de tarde poderiam voltar a acompanhar a novela, mas aí acabaria acarretando ali na saída do público que estudava ali de manhã. Como é que você estuda de manhã e vai acompanhar a novela de manhã? Então, não, ou você acompanha pelos streamings, ou não tem mais, né? Não tem público que se mantém ali com as diversas mudanças de horário, porque, olha, muitas crianças assim, elas começaram acompanhando a novela no horário e o SBT foi mudando. Para eles não perderem, eles colocavam lá no Disney Plus e assistiam. Ou baixavam mais SBT e assistiam os capítulos. E o que acontecia? O SBT perdia parte do público. E cada vez mais a novela foi decaindo. Outro ponto fraco ali foi a reutilização de enredos já utilizados. Para quem não sabe, a autora da novela era a Iris Abravanel, né? Ela, ela já escreveu desde Carrossel, Chiquititas, Cúmplices, Carinha de Anjo, Poliana, Poliana Moça, A Infância de Romeu e Julieta e A Caverna Encantada.
todas foram escritas por ela. Mas acho ali que fora a carinha de anjo ali, fora a carinha de anjo, acho que a carinha de anjo não foi não. Mas o resto, todos foram escritos ali pela Iris Abravanel. Quase todos, quase todos. Eu acho que não foi a carinha de anjo, mas enfim. E na maioria das vezes ali tinha enredos parecidos, como o pai deixa ali uma pessoa ali no orfanato ou no internato ali pra ir fazer uma coisa, pra trabalhar ou pra não sei o que. E tinha esses enredos parecidos. Para vocês terem uma ideia, o SBT utilizou o enredo de crianças órfãos, ou seja, de pai ou de mãe, dos dois. Em Chiquititas começou, daí teve um pouco de folga, daí em Carinha de Anjo o pai da Dulce Maria deixou, né, ela lá. E também tivemos ali a Caverna Encantada, que reutilizaram ali do mesmo enredo, que era o, os pais deixando ou num orfanato as crianças ou num internato. Orfanato, internato, mais ou menos ali era a questão, né? Eles repetiam muitas histórias. Por exemplo, o Cúmplice de um Resgate. Ele começou com uma história ali de não sei o que, de... E Chiquititas também começou com uma história. Por exemplo, aquela lá da princesa lá, não sei o que era basicamente umas histórias que eles começavam a fazer no primeiro capítulo e iam até um ou dois capítulos ali, capítulos contando essas histórias e iam cada vez menos. No final é que eles contavam as histórias ali. Então, tecnicamente, a teve muita repetição de enredo. E o SBT fez aquela história lá de começar uma novela, tipo como Conto de Fada, ali, tipo, como Conto de Fadas começar, depois partir para novela ali com os personagens reais, ou os personagens da novela interpretando outros personagens duas vezes seguidas. Para vocês terem uma ideia, os personagens de Cúmplice de um Resgate ali, a atriz que interpretou a Rebecca ali, o que interpretou o... Não vou me lembrar o nome dele agora, né, mas esqueci, me deu um branco, mas enfim. Eles interpretaram ali os... um príncipe, não sei, um rei, alguma coisa do tipo. E dali veio Chiquititas também, né? Teve Chiquititas, que começou a história com a princesa Gabriela ali e terminou com a princesa Gabriela. Histórias que eles podiam ter encerrado há muito tempo, só continuado com a novela. Meu Deus do céu. E também nós tivemos ali o desgaste do formato, porque como eu disse, quando você só tem uma autora que faz quase todas as novelas, ela já as novelas ficam meio repetitivas, sabe? Uns elementos aqui se repetem e outras coisas também ali. Uma falha vai continuar, uma falha na escrita vai continuar em todas as novelas ali que a pessoa faz. O SBT não tem essa variedade ali de escritores, só tinha a Iris e só. Mas
Acho que mudaram uma vez só a escritora e o escritor, né? Mas fora isso é só a Iris, que escrevia todas as novelas infantis do SBT. E aí, o que acontecia? Esses erros ali que eu disse sempre se repetiam, acarretando no desgaste do formato infantil ali das novelas infantis. O que acontecia depois? Caía audiência, né? Caía audiência. E eles podiam ter feito diferente, né? Podiam. Podiam ter feito, por exemplo, um rodízio de autores para escrever as novelas infantis. Por exemplo, como a Globo faz. Eles fazem ali uma novela, por exemplo, novela das nove. Vou dar um exemplo aqui de novela das nove, mas tem várias novelas. Então, começa com uma novela de Glória Pérez, né? E daí vai, depois que termina, vai, por exemplo, pro Divalcir Carrasco. Então, ali tem um rodízio de autores para escrever novelas. No SBT não, é a mesma autora. Então, esses erros ali se repetem. E como a Caverna Encantada tava ruim, eles encheram de participações especiais na Caverna Encantada. Participou lá na Castela, Túlio Milionário, um monte de outras celebridades aí que eu não me lembro seriamente. Eu não me lembro o nome das outras que participaram. Mas encheram de celebridade a novela. Era uma vez por semana tinha alguma participação especial de algum cantor ou de algum apresentador do SBT. Mas, enfim, logo após o fim da Caverna Encantada foi feito o especial Dia das Crianças. O SBT não estava podendo gastar, então não pegaram todos os atores e foi cada vez menos atores. Por exemplo, ali o Gabriel, ele não retornou no... O professor Gabriel ele não retornou no especial de Dia das Crianças. Só foi citado, se eu não me engano. E também não retornou ali no especial de Natal. Mas enfim. E tem ali as participações, né? Que cada semana era uma participação. E não tinha. Ninguém comentava essas participações, vamos falar a verdade. Ninguém comentava. Uma vez eu me lembro ali em Carrossel, participou Neymar, se eu não me engano, que era. Acho que era o Neymar, se eu não me engano. Ele participou, todo mundo comentava. Mas, por exemplo, ali na Caverna Encantada participou Ana Castela, ninguém comentou. Então, não tinha muito que comentar, porque a novela em si era toda sem sentido. Os personagens eram muito sem enredos. O por exemplo, um personagem. Tinha personagens que nem tinham a necessidade de ser fixos. Podiam só fazer participações especiais. Mas eles quiseram botar fixos. É uma pena, né? Porque tinha ali celebridades como ali a Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, ali a que fez a Morgana no Castelo Rá-Tim-Bum, a que fez a Ernestina ali, né? Mas não a de 2003, mas sim a primeira versão. Também tivemos ali o que dava ali, controlava o Júlio. Nessa novela ali, Caverna Encantada, eles pegaram um monte de pessoas que trabalhavam na TV Cultura.
pra vocês terem uma ideia, pra tentar ali dar uma cara de novidade, né? Pra tentar atrair as crianças que assistiam a TV Cultura. Deu certo. Mas, enfim. Aí, o que que acontece? Vamos agora para uma outra questão, que é as músicas. Bom, desde Carrossel, as músicas, quem ali cuidava dessa parte de músicas era o Arnaldo Sacomani, se eu não me engano. E ele fazia o programa Astros. Não sei se alguém aqui que é inscrito no canal conheceu os programas Astros. Provavelmente se conheceu, tinha lá na Record, mas ele fazia o programa Astros lá no SBT que tinha uma vez. Lá no SBT tinha o programa Astros antigamente. Mas aí, o Arnaldo Sacomani, se eu não me engano, ele faleceu. E depois colocaram outro jurado ali, também do Astros, que fazia o Astros junto com o Arnaldo, pra cuidar das músicas, né? Colocaram outro. Só que de Poliana Moça pra cá, né, pra Caverna Encantada, as músicas têm caído cada vez mais de qualidade. Eu só, por exemplo, de Poliana Moça, eu não me lembro nenhuma música original, só do Pinóquio. Só do Pinóquio. E de de A Infância de Romeu e Julieta, eu me lembro ali a do Pedalzeira. Já consigo me lembrar mais. Aí eu me lembro do Pedalzeira. Eu me lembro ali a da Liv e do Alex, se eu não me engano. E outras ali. Mas não tantas quanto eu me lembro da das de Carrossel, aquelas Embarque nesse Carrossel e outras músicas ali de Chiquititas. Mas as novelas, as músicas em si das novelas têm caído de qualidade. E eu, na minha opinião, né? Agora eu vou dar minha opinião. Eu não vejo ali uma questão. É o seguinte, eu vou esperar um pouco para dar minha opinião, mas eu vou falar aqui todos os fatos que eu acho que contribuíram para baixa audiência de A Caverna Encantada. Bom, A Caverna Encantada foi uma novela bem maltratada do SBT. Fato é, né? Que o SBT tentou fazer uma pro público infantil, mas não conseguiu, né? Porque eles queriam adaptar livros, mas depois eu chego nessa parte aí. Eles queriam adaptar livros. E um livro, às vezes eles querem adaptar um livro, esse livro é fino. Eles querem adaptar numa novela de 400 capítulos. Não tem como adaptar um livro fino numa novela de 400 capítulos. O que eu acho que o SBT poderia fazer para reverter essa crise? Primeiramente, pelo amor de Deus, parar de adaptar livro. Não tem como colocar. Se vocês querem fazer uma adaptação de outra novela infantil, façam, por exemplo, de mexicanas ou de outros países que já existem ali. Façam a adaptação de Rebelde, mais ou menos. Se bem que Rebelde já. A Record tenta fazer uma vez a adaptação, não deu muito certo, mas façam ali de Chespita, pode fazer Chespita, ou Diário Daniela, ou até Rebelde. Pode fazer Rebelde ali que todo mundo vai gostar, mas que não seja de livros e que não seja muito longa. Pode fazer, não precisa ser só novela, não precisa ter o nome de novela.
pode ali fazer uma minissérie. Pode ser, por exemplo, como foi o Castelo rá tim A TV Cultura não tem novela, mas ela tem ali o núcleo ali de produção que eles produziram. O Mundo da Lua, o mais novo Mundo da Lua, os episódios do Cocoricó e o Castelo rá tim entendeu? Então, eles podiam fazer isso. E, pelo amor de Deus, pega um outro ator, outro ali, outro escritor, façam façam ali outro escritor, peguem outro escritor ali, mais ou menos, e troquem um pouco, façam um rodízio de escritores, né? Não precisa ali ter muitos muitos escritores, pode ser 2 ou 3, pode ser a Iris vem outra, daí vem outro. Tem tantos escritores. Ou criem uma novela totalmente do zero. E isso é a minha opinião, né? Vai dar mais audiência que a Caverna Encantada. Minha opinião, por que a Caverna Encantada não deu audiência? A novela era muito infantil, os personagens eram muito chatos de acompanhar, né? O Gomabé, cada episódio você ia lá, via o Gomabé, ele tá falando ali, o dono da loja de doces ali da, da novela, ele falava, eu vou pegar em busca do doce perfeito. E dali tinha os do Pet Shop ali, o César, e também tinha ali as outras que só ficavam falando de animais, não sei o que. Então, e ali as. Tá certo que eles eram engraçados, mas nem sempre. E tinha ali as detetives, mas elas, na maioria do tempo ali, estavam fazendo mais núcleo cômico do que ali resolvendo mistérios. Claro, teve alguns mistérios que elas foram bem importantes ali para a história. Que foi o mistério ali do lobo, se eu não me engano, mais ou menos. E. Mas a novela em si, por que não deu muita audiência? Porque a novela é muito infantil. Do público de 5, 6 anos, mais ou menos, por aí. A mesma coisa com Bom Dia e Companhia. Não deu certo porque é muito infantil. Vocês querem fazer novelas infantis? Querem fazer programas infantis? Pega o Carrossel Animado, bota lá o Carrossel Animado, que já é um programa que foi consolidado nessa faixa etária. Que foi consolidado ali na faixa etária do público pré-escolar. E daí façam novelas infantis ali. Outra ali, novelas infantis também podem fazer. Mas as novelas infantis, se vocês querem fazer, por exemplo, uma novela para o público que foi destinada à Caverna Encantada, façam. Mas que seja minisséries. Não carreguem o nome de novela. Vocês querem chamar de novela? Podem chamar. Mas tem que ser capítulos que sejam desenvolvidos rápidos. Aqueles, podia ser até dorama infantil. Podia até ser dorama infantil. Ia dar bem mais certo lá, ali no SBT do que deu a Caverna Encantada. E melhorar um pouco as músicas. E pelo amor de Deus, não colocar ali trocentos clipes musicais só num capítulo. Então, não. Isso não. Isso prejudica cada vez mais as novelas, não só infantis, mas a TV aberta em geral. E outra coisa ali que nós temos que falar é que o SBT, ele só não admite, ele fala que nós criamos esse termo de novelas infantis. Mas o SBT não assume que essas novelas são infantis. Eles assumem ali
como novela pra família. Novela que vai unir a família brasileira em frente à televisão. E sim, é uma novela boa pra família, né? Todas as novelas produzidas já pelo SBT foram ali, todas as novelas infantis ali, novelas pra família, como o SBT diz, foram boas, muito boas para unir a família. Só que o que acontece é que eles queriam colocar, às vezes, ali, eles competem na maioria das vezes com o Jornal Nacional. E eles querem ali competir ali com o Jornal Nacional. Ali é um horário nobre, que eu acho muito importante o SBT colocar uma novela nesse horário, colocar infantil. Pode ser assim, faz o seguinte, não precisa ser infantil, coloca não muito tarde, coloca por exemplo às 3 horas da tarde, às 6 pouquinho ali finalzinho de tarde, coloca novelas mexicanas. 7 da noite, o SBT Brasil começa às 7h45 ali mais ou menos. Então, depois, às 7 horas podia colocar a novela infantil. Daí às 8 vinha ali às 9 entregando ali do SBT Brasil. Podia vir a bendita novela adulta que tanto querem colocar. Tanto querem produzir a novela adulta. Mas tem que ter um horário totalmente dedicado para os gêneros que eles querem colocar de novelas. Por exemplo, se eles querem botar, por exemplo, mexicana, dorama, infantil e adulta, pode ser, mas que seja ali em horários específicos. Por exemplo, no finalzinho da tarde ali, comecinho da noite até 7 horas, podia ser as novelas mexicanas. Dali a dona de casa ia assistir. E daí, como eles estão fazendo já com o Coração Indomável. E daí às 7 horas, podia vir a tal novela, a novela infantil, que aí, se, por exemplo, a mãe que assiste a novela, uma mãe de uma criança que assiste a novela mexicana, a criança poderia estar junto com ela, né? Tá junto ali. E bater o olho ali na novela e dizer, mas essa novela é boa, né? Ou, e depois ali, termina tal novela infantil, a novela infantil ali, e colocam o SBT Brasil e depois produz aquela novela adulta e não venho mais com aquele papo de produzir novelas adultas, querem colocar novela adulta, podem botar, mas que seja ali uma novela decente, mas que não tirem ali as novelas do público infantil. As novelas ali, o fato é, o SBT até então ali, a Caverna Encantada foi até então a última produção infantil do SBT, pois quando a Caverna Encantada acabou, né, foi ali anunciado mais dois especiais, aquele de Natal e Dia das Crianças, como eu disse, e depois o SBT encerrou o núcleo de dramaturgia do canal, o departamento de dramaturgia do SBT. Então, a desculpa deles é o seguinte: vamos passar por uma reestruturação completa. Essa reestruturação vinha com alguma novela. Depois, eles iam passar por uma reestruturação e depois iam com alguma novela. Talvez infantil, talvez adulta. E pode ser que saia alguma novela. Acho totalmente difícil. No final de 2025 eles falaram que para 2026 pode ser que venha ali uma novela, não sabe qual novela. Então,
Eu acho muito difícil que saia em 2026 alguma novela, porque nós já estamos em fevereiro. No momento que estou gravando esse vídeo, estamos no mês de fevereiro. E até agora não tem nada pronto. Então acho difícil. Mas pode ser que saia ali pro segundo semestre ali, ou pro terceiro. Mais ou menos ali nessa faixa etária ali. Mas eu gostaria que saísse outra novela pro público infanto-juvenil. Não precisa público infantil, mas infanto-juvenil e público infantil. Alguma desses dois públicos ali. Mas que se querem produzir novela adulta, podem produzir, mas que seja também tem alguma novela para o público infanto-juvenil e crianças ali. Mas, enfim, o SBT, fato é que ele encerrou o departamento de dramaturgia e até agora não voltou mais com novelas no canal. Bom, galera, chegamos no final do vídeo. Peço para quem gostou do vídeo se inscrever no canal para receber notificações de muitos vídeos como este. E também para receber notificações de vídeos e notícias de televisão, de curiosidade de animação, de Nickelodeon, de um monte de coisas mais de Chaves de Chapolin que a gente fala aqui no canal. E também deixar o like, porque assim o algoritmo do YouTube entende que você está gostando e recomenda para muito mais pessoas que também gostam desse conteúdo. E assim nosso canal cresce ainda mais cada dia. Muito obrigado por assistir, a você que ficou até o final. Falou, galera!